Bem, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Eduardo, sou monitor de vocês juntamente com outra galera na disciplina de Química ministrada pelo professor Ivan. Sou um dos bolsistas do PIBID, Programa de Iniciação à Docência, e uma das atividades que nos é atribuída, assim como a monitoria, é trazer algumas intervenções a vocês, no intuito de ajudá-los acerca do conteúdo ministrado em aula. Pois bem, e a intervenção de hoje é sobre a tabela periódica. Trazendo um pouco da história da tabela periódica, a mesma surgiu da necessidade de organização dos elementos químicos, e o primeiro a estudá-la foi Dmitry Mendeleev. Esse cara era um químico russo que em 1869 começou a anotar em cartões características dos elementos químicos, e o mesmo foi agrupando de acordo com a semelhança entre cada elemento. Só que como os estudos na área de química estão sempre inovando, sempre avançando, Henri Moseley, no início do século XX, continuou estudando sobre os elementos e escreveu a lei periódica, onde os elementos são listados de acordo com o número atômico, isso em ordem crescente. E esse modelo de tabela é o que ainda usamos até hoje. Informações sobre a tabela. A tabela periódica atual é composta por 118 elementos químicos, sendo 92 elementos naturais, obtidos na natureza, e 26 elementos artificiais, sintéticos, criados pelo homem. Uma observação: os elementos transurânicos são os que possuem número atômico maior do que o urânio, e quase todos são sintéticos. Ela contém algumas informações sobre cada elemento, sendo as principais o nome do elemento, como mostra aqui na imagem aqui do elemento químico ferro, o nome do elemento, o símbolo, o número atômico, a massa atômica. Em relação ao número atômico, o número atômico é a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Ele representa a identidade de um elemento químico. O nome do elemento pode variar de uma língua para outra, mas todo elemento possui um nome em latim, e é dele que extraímos o seu símbolo, cuja primeira letra é maiúscula e a próxima, quando houver, é minúscula. Como, por exemplo, temos aí nessa segunda imagem aí, dois elementos químicos, o ferro e o sódio. O ferro representado pelo Fe e o sódio Na. Ambos possuem a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. E o seu nome em latim do ferro é ferrum e do sódio é natrium. A organização da tabela. A tabela periódica atual está organizada por ordem crescente de número atômico, sendo estes dispostos em 18 colunas, que são denominadas de grupos ou família, e em 7 linhas, que são denominadas de períodos, onde cada linha representa uma camada eletrônica. Uma observação: na família, o número atômico aumenta de cima para baixo e no período da esquerda para a direita. Outra observação é que no sexto e no sétimo período, ou na sexta linha, na sétima linha, há uma particularidade. Elas apresentam os lantanídeos e os actinídeos, duas classes de elemento químico, que, entre aspas, estão fora da tabela, justamente porque se eles estivessem inseridos dentro da tabela, ela ficaria imensa, ou seja, muito longa. E por conta disso foi adotada a forma mais curta, certo? E justamente esses dois espaços aí no sexto e no sétimo período que indica que os mesmos fazem parte desse sexto e desse sétimo período, certo? A organização da tabela. Cada uma das 18 colunas da tabela, ela corresponde a um grupo, que são numerados de 1 a 18, e são formados por elementos com propriedades físicas e químicas semelhantes.
Alguns grupos eles podem ter nomes especiais, como é o caso desses demais aqui, exposto na imagem, que são da família 1A, o grupo 1, metais alcalinos, família 2A, o grupo 2, metais alcalinos terrosos, grupo 13, grupo do boro, 14, grupo do carbono, 15, grupo do nitrogênio, 16, grupo dos calcogênios, 17, grupo dos família dos halogênios e 18, gases nobres. A classificação dos elementos. Podemos classificar os elementos de acordo com os elétrons, de acordo com como os elétrons estão dispostos nos átomos, certo? Por exemplo, elétrons organizados de uma única maneira são chamados de elementos representativos S e P, correto? Portanto, os dois primeiros grupos são denominados, o grupo 1 e o grupo 2, são denominados de elementos representativos S, porque ambos possuem a distribuição eletrônica terminada em S, certo? Já os representativos P, que são os do grupo 13 ao grupo 18, eles apresentam distribuição eletrônica terminada em P, certo? Por isso são chamados de representativos P. Porém, os elementos onde os elétrons podem estar dispostos de várias formas são chamados de elementos de transição interna, que é o caso dos lantanídeos e dos actinídeos, e externa, como é o caso dessa parte do meio aí da tabela, certo? Os que aparecem no meio da tabela são os de transição externa e possuem a distribuição eletrônica terminada em D, que varia de D1 a D10. Os da parte inferior da tabela são os de transição interna e possuem distribuição eletrônica terminada em F, variam de F1 a F14. Outra coisa sobre a classificação dos elementos, que eles podem ser classificados em metálicos e não metálicos. Os metálicos são toda essa parte que vocês podem ver aqui alaranjada da tabela, ou seja, eles são a maioria dos elementos, certo? E os mesmos eles são dúcteis e maleáveis, são suas características, certo? São condutores de corrente elétrica e de calor, possuem tendência em perder elétrons e eles sofrem oxidação, possuem brilho característico e podem formar lâminas. Nas condições ambientes, eles são sólidos, exceto o mercúrio, que é encontrado em farmácias, naqueles termômetros, em forma líquida. Beleza? E temos a parte dos não metais, que são esses outros aí, que de cores azuis e verdes, esverdeadas. Temos os gases nobres de cor roxa. Esses semimetais aí, não é mais utilizada a classificação de elementos em semimetais. Os elementos que antes pertenciam a essa classificação foram distribuídos entre metais e não metais, formando uma linha divisória entre eles aí, correto? Outra observação, outra particularidade aí é o hidrogênio, que está no primeiro período da família 1A, certo? O hidrogênio é um caso atípico, ele não possui um grupo definido, correto? Falando aqui ainda sobre os ametais, outra observação importante é que eles possuem características opostas às dos não metais, entendeu? Ou seja, eles não são bons condutores de eletricidade, nem de calor, exceto o carbono em forma de grafite, que é o grafitezinho do nosso lápis, certo? Nas condições ambientes, os não metais estão no estado gasoso ou sólido, com exceção do bromo, que aparece no estado líquido, certo?
Então, temos também as propriedades periódicas. Como vimos na tabela periódica, os elementos estão organizados de forma que suas propriedades se repetem de forma regular. Por exemplo, temos a propriedade periódica, temos o raio atômico, que pode ser considerado como uma medida do tamanho do átomo. No grupo, ele aumenta de cima para baixo, como temos as setinhas aí, ele aumenta de cima para baixo. Ou seja, quanto maior é o número atômico, quanto maior o número atômico, ele aumenta. E no período, ele aumenta da direita para a esquerda. Sendo o frâncio, o último elemento do grupo 1, o elemento que apresenta o maior raio atômico. E o hélio, pertencente à família 18, ao grupo 18, apresenta o menor raio atômico, justamente porque ele aumenta no período da direita para a esquerda. Temos a energia de ionização, que é a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo no seu estado fundamental, onde no grupo ele aumenta de baixo para cima, ao contrário do raio, e no período ele aumenta da esquerda para a direita, sendo ao contrário do raio. E a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo, no seu estado fundamental, recebe um elétron. Nos grupos, a afinidade eletrônica ela aumenta quanto menor o número atômico, ou seja, de baixo para cima, e no período da esquerda para a direita. Só ignoramos nesse caso os gases nobres, pois eles não conseguem receber elétrons, já estão estáveis, são gases nobres, certo? E a eletronegatividade é a mesma coisa da afinidade eletrônica, só que ela tem a tendência em receber elétrons numa ligação química, beleza? Bem, pessoal, e era isso assim que eu gostaria de repassar para vocês assim acerca da importância da tabela periódica para a ciência, certo? Ela tem essa função de organização dos elementos, correto? E é isso aí, e meu muito obrigado.